Bom dia. Nós damos continuidade hoje, nossa penúltima mensagem sobre essa série chamada Transformados pelo Evangelho. E a nossa intenção hoje é trabalhar mais um assunto dentro da carta aos Colossenses, entrando no capítulo 3. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o Evangelho para a desconstrução. O Evangelho para a desconstrução. Hoje de manhã nós falávamos na sala do Crescer, nós estamos estudando o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e a conclusão que o C.S. Lewis chega no primeiro livro, dos 4 livros que compõem a sua obra, é a seguinte: o cristianismo só tem algo a dizer que vai fazer algum sentido para você, se você entender que você é pecador, que você não tem nada de bom dentro de você, que você é alguém que precisa ser salvo, alguém que precisa de salvação. Somente depois dessa consciência é que o cristianismo tem alguma coisa a dizer para você que vai fazer algum sentido. Antes dessa consciência, a mensagem do cristianismo não tem sentido nenhum. Então, Colossenses é uma carta que eu gosto muito particularmente, porque é um dos textos do Novo Testamento que de uma forma tão sucinta, de uma forma tão pequena, e eu não vou cair na besteira hoje de perguntar quem foi que leu Colossenses essa semana, porque na semana passada eu fiz isso, foram tão poucos que levantaram a mão, então hoje eu nem vou perguntar isso. Eu vou simplesmente acreditar que todo mundo leu, certo? Como pouca gente falou certo, eu já estou preocupado de novo, mas tá bom, vamos lá. Eu gosto tanto dessa carta, por ser uma carta tão sucinta, pequena, são só 4 capítulos, mas é uma carta, gente, que faz para nós um convite para que a gente experimente o Evangelho, para que a gente experimente a fé cristã, para além do conceito tradicional de ser cristão que as pessoas têm. Para a maior parte das pessoas, ser cristão consiste em, no domingo, estar na igreja. Para a maior parte das pessoas, ser cristão consiste em coisas que são muito mais relacionadas a ritos, estão muito mais relacionadas à religiosidade, do que de fato aquilo que o Evangelho quer comunicar para nós. Então, Colossenses é essa carta, que chama você para o desconforto primeiro. Que chama você para a realidade da necessidade da desconstrução de conceitos, de ideias que formataram a nossa vida até que encontramos Cristo Jesus. É esse convite, é entender que para eu caminhar com Cristo, eu preciso, inevitavelmente, passar por um processo de desconstrução. E é sobre esse processo que eu quero conversar com vocês, porque é aquilo que Paulo diz no capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros,
visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco, por intermédio, Senhor, das palavras que acabamos de ler. Que o Senhor nos ajude na compreensão e que o Senhor nos ajude a trazermos, Senhor, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária, todos esses conceitos e ideias, para que se tornem realidade em nós. Para que se tornem muito mais do que assuntos a serem entendidos, mas que se tornem uma proposta de vida a ser vivida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero só, a título de introdução, recapitular um pouquinho com vocês algumas coisas que nós já vimos e já trabalhamos aqui na carta aos Colossenses, especialmente no capítulo 2. Em primeiro lugar, uma afirmação que a gente pode fazer, e aí baseando principalmente na mensagem que o Luiz Riscado trouxe para nós, é que em Cristo nós fomos libertos de todas as forças que nos dominavam. Que forças eram essas? Na carta aos Colossenses a gente encontra algumas referências a essas forças. A carne, o pecado, poderes e autoridades celestiais, a dívida que nos era contrária, a lei, o legalismo, a religiosidade. Todas essas coisas foram coisas que outrora nos aprisionavam, mas que em Cristo Jesus encontramos a libertação de todas essas coisas. Significa que Jesus nos libertou dessas coisas para verdadeiramente sermos livres, para vivermos em liberdade. Em outra carta dele, que foi aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que, portanto, nós devemos permanecer firmes e não deixar nos submeter novamente a um jugo de escravidão. O que isso significa? É que uma vez que Ele nos libertou da carne, do pecado, de poderes e autoridades celestiais, de dívida que nos era contrária, da lei, do legalismo e da religiosidade, nós temos que vigiar, nós temos que manter a nossa posição, nós temos que fazer valer a liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, não deixando nos submeter novamente a nenhuma dessas coisas, a nenhuma desses agentes de escravização. Só que a nossa tendência é exatamente o oposto. A nossa tendência é voltar para a escravidão. É nos convertermos a Cristo, é ouvirmos o Evangelho, fazermos tudo aquilo que faz parte de uma carreira dentro de uma igreja cristã. Nos convertemos, participamos por um tempo de uma classe de discipulado, somos batizados e aí começamos a fazer parte mais ativa de encontros, ministérios, etc. E aí vai indo essa carreira cristã e paralelamente a isso nós vamos esfriando, deixando de lado aquele ponto inicial. Aquilo que de fato é o momento em que Deus nos trouxe para a sua comunhão, para a relação com Ele, que foi o perdão, que foi a reconciliação, que foi a transformação da vida, para uma nova vida, que foi a libertação para a liberdade. A gente se esquece disso com facilidade. E o que acontece quando nós não mantemos a posição? E o que acontece quando nós não permanecermos firmes, alertas, vigilantes, ativos? O que acontece naturalmente é que a gente volta a se escravizar. Voltamos a nos tornar escravos de uma vida religiosa, fria e mecânica. Nos tornamos escravos do nosso próprio pecado, dos nossos maus desejos, dos nossos vícios que não são tratados, são apenas escondidos, mascarados, para que a gente continue a fazer as mesmas coisas que a gente fazia no passado. E a gente vai fazendo isso. E na medida em que isso vai acontecendo, nós estamos perdendo a nossa liberdade. E nem nos damos conta disso. Então a nossa tendência é voltar para a escravidão.
Por isso mesmo, um alerta para não voltarmos às práticas do passado, que são marcas de uma vida escrava. Uma vez, essa semana passada, eu estava conversando com um amigo, a gente faz alguns encontros de discipulado, e nesse encontro eu estava conversando com ele, a gente usou a seguinte imagem. Quando você chega a Cristo, você traz com você, a gente tem aquela imagem, né, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós andamos com Cristo no caminho e Ele próprio é o caminho. E quando a gente chega para Jesus, para essa caminhada, nós trazemos uma mochila. E nessa mochila, nós trazemos tudo aquilo que fazia parte da nossa antiga vida. E a essa mochila nós recorremos todas as vezes que queremos praticar as coisas do passado, pensar as coisas do passado. Nessa mochila nós carregamos as nossas culpas, nós carregamos os nossos medos, nós carregamos os nossos vícios, as nossas compulsões, nós carregamos as nossas, portanto, algemas dentro dessa mochila. E aí Jesus chega para a gente e fala, só que para caminhar comigo, a gente vai ter que tirar essa mochila fora. Porque não dá para caminhar enquanto essa mochila estiver aí, segurando você, prendendo você às coisas do passado. E aí às vezes a gente, teimosos que nós somos, insistimos em caminhar com Jesus, levando a bagagem. E ao invés de aliviar a bagagem, o que a gente faz? Coloca mais coisa ainda dentro da bagagem. E o que isso significa? Significa que você está tentando experimentar uma vida em que você já é liberto, mas que ainda é escravo. Um paralelo disso foi a trajetória do povo de Israel na saída do Egito. E em um determinado momento, a vida no deserto, a caminhada no deserto não era uma caminhada fácil. Era uma caminhada dura. Era difícil. Principalmente porque eles não têm os recursos que eles tinham dentro do Egito. Então a caminhada no deserto era uma caminhada que em Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 5, está descrito ali. Uma caminhada em que Deus estava provando e formando a identidade do seu povo. E parte fundamental da identidade do seu povo era, em primeiro lugar, deixar no Egito as coisas do Egito. E ser colocado no deserto onde não tem nada, para confiar no Deus que cuida e que provê. Então, Deus chama esse povo para o deserto e este povo não tem como manter uma residência fixa, criar rebanhos, fazer cultivo, plantações, etc. Não existe isso, eles estão no deserto. Então, do que eles vão comer? Do que eles vão viver? Deus, todos os dias, mandava para o seu povo o maná. E o que acontecia? Desculpa. E o que acontecia se esse povo tentava estocar o maná para o dia seguinte? Estragava, apodrecia. Por quê? Tinha que ser um exercício diário de confiança em Deus. E em um determinado momento da caminhada, olha o que esse povo revela. Se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Sensacional isso, né? Impressionante. É um povo liberto, mas ainda escravizado. Escravizado pelo conforto, escravizado pelo falso senso de segurança, escravizado pela falsa ideia de que no Egito eles estavam melhores do que agora no deserto. E aqui nós temos, talvez você nunca tenha falado isso, mas nas nossas ações nós mostramos que nós não somos nem um pouco diferentes. É muito bom estar com Deus, mas que eu sinto falta das coisas que eu fazia no passado, eu sinto. Mas que eu queria continuar vivendo daquele jeito, eu queria. E não só é o desejo, mas em muitos de nós continuamos a praticar as mesmas coisas. Viver exatamente como se Cristo nunca tivesse entrado na nossa vida. Esse é o caso de muitos de nós, infelizmente.
Por isso, como viver de fato em liberdade? Qual é o caminho da real transformação da nossa vida pelo poder do Evangelho? Os capítulos 2 e 3, então, de Colossenses nos apontam a direção. Todo o argumento de Paulo é construído, imagina que fosse um quadro. Então, esse argumento de Paulo é construído dentro de uma moldura. E essa moldura consiste nessas duas afirmações. A primeira, capítulo 2, versículo 20, parte A. Já que vocês morreram com Cristo. E o que completa a moldura é capítulo 3, versículo 1, parte A. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então, todo o argumento dele se constrói dentro dessa moldura, onde ele está falando de morte com Cristo e de ressurreição com Cristo. No capítulo 2, versos 20 a 22, olha o que a gente encontra. Já que vocês morreram com Cristo, por que, vocês ainda se submetem a regras religiosas, mas que são incapazes de refrear os impulsos da carne? Não prove, não manuseie, não toque. Já que vocês morreram com Cristo, por que vocês continuam escravos da religião? Por que vocês continuam escravos da tentativa de vencer o pecado pela própria força? Qual é o problema dessa primeira parte que Paulo está acusando? Em primeiro lugar, é que o nosso foco está na carne e nas coisas terrenas. Em segundo lugar, que o meio pelo qual queremos vencer e sermos transformados é obediência a regras. Em terceiro lugar, qual é o erro disso? Tentar vencer a carne pela força da própria carne. O que Paulo está mostrando, falou, isso aqui é um absurdo, não vai dar certo nunca. Ou seja, nós já entendemos que o Evangelho propõe para nós um caminho de transformação, que não tem como você chegar até Cristo e continuar vivendo com Cristo da mesma maneira que você vivia antes de Cristo chegar na sua história. É impossível, isso não tem o menor sentido. Vai fazer outra coisa, procura outra religião, outra fé, mas isso não tem sentido. Uma vez que Cristo entrou na sua história, sua vida vai ser transformada. Isso a gente entendeu, certo? Só que aí vem a pergunta, e como que a gente faz isso? Qual é o meio que a gente trouxe na bagagem? A religião. A religião a gente trouxe na bagagem. Os rituais religiosos a gente traz na bagagem. Então, ao invés da gente olhar para Cristo, a gente olha para a bagagem e vê o que na nossa bagagem pode nos ajudar nessa transformação. O que na nossa bagagem pode ajudar a gente a refrear os impulsos da carne? O que na nossa bagagem pode me ajudar a permanecer livre? E aí vem o engano, porque na bagagem, não esquece disso, só tem algema. Só tem algema. Não tem nada que vai te transformar. Essa bagagem é para ser jogada fora, mas a gente deixa ela lá. E quando a gente recorre a essa bagagem, o que a gente encontra nela? Um monte de regras. Uma lista de regras. Para que, obedecendo essas regras, esses, como Paulo vai dizer, mandamentos e ensinos humanos que têm aparência de religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas que não tem poder algum para frear os impulsos da carne. Então o que Paulo está mostrando para nós é o seguinte, não cometa o erro de tentar vencer a carne pela força da própria carne. Você percebe que isso é absurdo? Uma coisa vai anular a outra? Portanto, a morte com Cristo consiste em morte para tudo o que fazia parte da nossa antiga vida sem Deus. E que Paulo chama isso nas suas cartas de carne. A nossa natureza humana no pecado e não regenerada. A nossa natureza humana que está em oposição a Deus. A nossa natureza humana que luta contra Deus. O nome disso é carne. A outra parte da moldura que a gente viu, vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, conclui essa moldura de Paulo. E aqui a gente vai para um caminho mais positivo. Já que aquele caminho não adianta, esse caminho vai adiantar. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que mudou nesse caminho? Em primeiro lugar, é que o foco não é a carne e as coisas terrenas. O foco, o que é? Deus e as coisas que são do alto. E qual é o meio? O meio não é obediência a regras e mandamentos humanos, mas mudança da nossa mente. Ou seja, colocarmos a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Esse é o meio. E por fim, aqui é o acerto. Vencer a carne pela força de Deus e não pela força da carne. Portanto, a ressurreição com Cristo consiste em uma vida nova, baseada em tudo o que é de Deus, que nós conhecemos como vida espiritual. Certo? Quando a gente está falando de carne e espírito, é sempre bom lembrar, nós não estamos falando de matéria e coisa invisível. Nós estamos falando de carne como a natureza no pecado e vida espiritual como a nova natureza que temos em Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. Essas duas naturezas, segundo Paulo, estão em conflito aqui dentro de nós. Eu tenho a carne e eu tenho o espírito. Isso significa que essas duas naturezas estão em constante conflito. Estão travando uma guerra aqui dentro de cada um de nós. Ok? Em primeiro lugar, Paulo disse então para nós procurarmos e pensarmos nas coisas do alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3 considerações que eu quero fazer sobre isso. Primeiro, é necessário que nós reorientemos a nossa vida. Anteriormente, a nossa vida ia em direção a nós mesmos. O nosso futuro era nós mesmos. Tudo que a gente construiu de vida tinha como objetivo a satisfação do nosso próprio eu. Só que aqui entra uma mudança. Agora eu não sou mais a direção. Cristo é a direção. As coisas que nós sonhamos, as coisas que nós almejamos, não podem mais ser coisas terrenas. O nosso foco, o nosso pensamento, a nossa busca, a nossa procura, não pode mais ser por coisas terrenas, passageiras, efêmeras, que não são para sempre. O nosso foco e busca não pode ser aquilo que um dia vai se acabar, se destruir. O nosso foco e o nosso pensamento precisa estar em Deus, nas coisas que são do alto. Ele é que precisa ser o nosso foco, portanto, Cristo é a nossa direção. A segunda consideração é que para reorientar a nossa vida não tem jeito. Eu preciso mudar, não as coisas que eu faço, mas a maneira como eu penso. Pense que o seu pecado, a ação de pecar, não é algo que surgiu do nada, independente da sua vontade. Lembra sempre disso. Você e eu pecamos porque queremos pecar. Porque o nosso pensamento, porque o nosso desejo nos leva à consumação do ato pecaminoso. Então a transformação não pode ser na carne. Lembra do que Paulo falou? As regras não funcionam por causa disso. Não adianta nada você ter regras, não prove, não manuseie, não toque, não faça isso, não faça aquilo outro. Se o seu desejo não foi transformado, se a tua mente não foi transformada. Isso significa que antes de Cristo eu desejava isso, isso e isso. Mas agora com Cristo todos esses desejos precisam ser deixados de lado para que novos desejos sejam colocados no lugar. Da mesma maneira, a forma como nós entendemos a realidade, a forma como nós olhamos para essa história toda, a forma como nós olhamos para como o mundo funciona, como o universo funciona. Agora tudo isso precisa ser transformado dentro de nós. É uma mudança na nossa maneira de pensar. Antes, quando olhávamos para a realidade,
a gente tinha razão para só encontrar nesse mundo desgraça, podridão e nada de bom. E esse mundo vai dar mal mesmo. Mas agora em Cristo Jesus, eu tenho condições de olhar para a realidade de uma maneira diferente, porque a minha mente mudou. E eu não olho mais a história humana simplesmente da perspectiva humana, porque eu não mais penso a partir das coisas terrenas, mas penso a partir das coisas do alto. E quando eu olho para esse mundo, eu vejo nesse mundo o que Jesus via nesse mundo. Não um mundo que era bom por natureza, mas que valia a pena dar a vida numa cruz para redimir esse mundo. Não um mundo que era bom por natureza, mas um mundo que Ele amou tanto, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas alcançasse vida eterna. Como seria mais fácil para Deus, se simplesmente olhasse para essa história e aniquilasse tudo? Porque numa boa, às vezes é exatamente o que eu desejo. Às vezes é exatamente qual seria a minha solução se eu estivesse no lugar de Deus. Acaba com tudo e começa tudo do zero. Mas para pensar que Ele plantou isso na história quando Ele enviou Jesus para cá. E quando Jesus foi enviado para cá, sabe o que Ele fez? O início não de uma nova religião, mas de uma nova criação. E Ele realmente está fazendo tudo novo. E Ele realmente está fazendo uma história toda nova. E Ele realmente está fazendo um novo tipo de humanidade. Não mais a imagem e semelhança de Adão, mas a imagem e semelhança do Filho de Deus. Ele realmente está fazendo isso. Ele realmente está fazendo. É por isso, gente, que o Evangelho não é um convite para você aderir a uma nova religião, mas é um convite para uma nova mentalidade. Em uma mente regenerada e transformada pelo poder do Espírito. Não dá mais para pensar com a mente da carne, mas agora é preciso pensar da perspectiva do Espírito. E isso nos leva à necessidade de desenvolver essa mente. A sua mente foi desenvolvida ao longo da sua trajetória de vida, e hoje você tem as habilidades que você tem por causa do tipo de desenvolvimento que você deu à sua mente. Os conteúdos que você colocou dentro dela, seu aprendizado e tudo isso é o que forma a sua mente como ela é hoje. Mas nisso também estão os seus vícios, estão as suas culpas, estão os seus sofrimentos, tudo isso está aí dentro. O desenvolver a nossa nova mente agora é voltarmos essa mente e alimentarmos essa mente com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com o louvor. Louvor eu estou querendo dizer gratidão. E tantas outras coisas que a gente poderia colocar nessa lista que a gente já sabe. É desenvolvimento dessa mente. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda isso. Depois que ele faz toda a exposição do Evangelho que ele faz em Romanos, aqui entra o capítulo 12. E nesse capítulo transformem-se pela renovação dos seus atos? Não. Transformem-se pela renovação dos seus rituais religiosos? Não. Transformem-se pela renovação da lista de regras pelas quais você deve viver? Também não. Porque nada disso funciona. Porque isso é tentar vencer a carne pela força da própria carne. Qual é o convite? O convite é para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Para que com uma mente renovada, nós sejamos capazes de experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a mente não for renovada, é a tua vontade que vai continuar aí. Só que se a mente for renovada pelo Evangelho, no poder do Espírito, então seremos capazes de experimentar a vontade de Deus no lugar da nossa vontade. A nossa vontade imperfeita é o que levou a gente
para todas as culpas, pecados e sofrimentos, más decisões e um monte de coisa errada que tem na nossa vida que a gente sabe que está errado. Sabe por que você tem tudo isso na sua bagagem? Porque você viveu de acordo com a sua mente, que não é perfeita. De acordo com a sua vontade, que não é perfeita. Convite do Evangelho é: vamos mudar essa mente? Vamos mudar a maneira de pensar? Para que com a mente renovada, vocês passem a experimentar a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, ao invés da vontade de vocês, que é imperfeita, desagradável e má. Vamos inverter as coisas? Esse é o convite. Por isso, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em primeiro lugar, Paulo nos fala que essa nova vida, ela está baseada em uma segurança que nada tem a ver com coisas terrenas ou com coisas da nossa carne, ou uma segurança que nos é dada por força humana. A segurança é que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já parou para pensar nessa imagem que Paulo está propondo? Aonde que está a nossa vida? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É mais ou menos o que ele está dizendo o seguinte: não tem nada, Romanos 8, não tem nada nessa terra, nem em outra realidade, nem no presente, nem no passado e nem no futuro, que pode arrebatar você das mãos de Deus. Não há absolutamente nada que pode tirar você das mãos de Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E ali, você e eu somos intocáveis. Não há nada que pode nos atingir ali. Além da segurança da nova vida, ele nos fala de uma certeza dessa nova vida, quando Cristo for manifestado. Perceba que não é se Cristo for manifestado. Nós não estamos falando da segunda vinda de Cristo como uma possibilidade, mas como uma convicção. Não é uma questão de talvez, é uma questão de quando. Quando Cristo for manifestado, o que nos dá uma esperança da nova vida. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí desfrutaremos da realidade plena, sem mais o poder do pecado, sem mais nenhum agente de escravidão que ainda pode vir a nos escravizar. Experimentaremos a nova criação na sua plenitude. Em segundo lugar, esse texto nos diz que só experimenta ressurreição quem passa pela morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Só podemos experimentar o poder da ressurreição e tudo que vem com ela, se a gente primeiro passar pela morte. É por isso que o Evangelho começa, na verdade, com uma má notícia. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Só que quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, lá em Romanos capítulo 1, verso 18, a primeira fala de Paulo sobre o Evangelho, sabe qual que é? Porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O Evangelho começa com uma péssima notícia. Sabe qual é essa péssima notícia para nós? É que nós todos estamos completamente perdidos. E que não existe nenhuma esperança para a humanidade, enquanto a nossa vontade e a nossa carne reger as nossas ações e conduzir a nossa história. Essa é a péssima notícia. Então não tem jeito, o Evangelho precisa te levar até a morte. E aqui o texto, no capítulo 2, verso 20, disse que
Nós já morremos com Cristo. Mas esse já morrer com Cristo é algo que nos acompanha. Olha só o que ele diz no capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que isso significa? Que nós temos uma experiência diária de morte e ressurreição. A experiência do batismo tem que ser para nós uma experiência diária de morte e de ressurreição. Porque eu não faço morrer o que pertence à nossa natureza terrena de uma vez por todas. Assim como é impossível eu tomar um gole de água e passar 10 dias sem beber água. Essas tendências, essa natureza, a força que resiste Deus dentro de nós, ela ainda está lá. Ela ainda está lutando contra Deus. É justamente porque nós estamos num processo de desconstrução. Nós estamos num processo de morte e de ressurreição. C.S. Lewis exemplificou isso de uma maneira brilhante no Cristianismo Puro e Simples, dizendo o seguinte: você lembra daqueles soldadinhos de chumbo? Sabe? Quem já viu soldadinho de chumbo? Sabe do que eu estou falando? Quando eu era pequeno, a gente não tinha dinheiro para soldadinho de chumbo. Então era aquele pacote com aqueles soldadinhos verdinhos, sabe? De plástico mesmo. Vocês já viram esses soldadinhos? Eu adorava brincar com aqueles soldadinhos de plástico que você deixava ele em várias posições e tal. E aí ele brinca dizendo o seguinte: imagina só que um dia, maravilhosamente, o sonho da criança que brinca com o soldadinho de chumbo se realiza. E aquele soldadinho de chumbo ganha vida. E aí aquele soldadinho de chumbo vai começar a viver. Só que ele não pode viver sendo de chumbo. Então o que vai começar a acontecer? O chumbo vai ter que se transformar em carne. Só que para um soldadinho de chumbo, que foi acostumado a ser de chumbo, perder o chumbo para a carne vir no lugar representa o quê? Morte. Alguma coisa está sendo tirada de mim. Um pedaço de mim está saindo fora. E o soldadinho de chumbo não vai gostar dessa história. Porque ele quer continuar sendo chumbo. Ele não quer virar carne. É mais ou menos o que Cristo está fazendo com a gente. Nós temos a tendência de querer continuar sendo aquilo que nós sempre fomos. Nós temos a tendência de continuar a querer pensar da maneira como nós sempre pensamos. Nós temos a tendência de querer satisfazer o nosso desejo, o nosso encontrar prazer, encontrar satisfação nas coisas que nós sempre encontramos antes. Só que Cristo está te chamando para a morte do soldadinho de chumbo, para que surja uma vida de fato aí. Esse é um convite. Ele quer que você experimente o poder da ressurreição. Só que para experimentar o poder da ressurreição, não tem outro jeito. Tem que passar pela morte. Tem que passar pela morte da nossa vontade. Tem que passar pela morte dos nossos desejos e impulsos. Tem que passar pela morte. É por isso que quando Jesus falou sobre o discipulado dele, ele falou que o seu discipulado tinha um preço. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O que ele está dizendo com isso? Não tem como você me seguir se você não passar pela morte. É necessário passar pela morte para que venha o terceiro dia, para que venha a ressurreição. E isso significa que o que precisa ser sacrificado é exatamente a nossa vontade. É a nossa vontade. Eu quero retomar a analogia que o Riscado fez na semana passada sobre o dia D. A invasão das praias da Normandia na Segunda Guerra Mundial. A ideia toda é que aquela incursão determinou o curso da guerra. Colocando de uma forma bem resumida e até grosseira, a ideia é a seguinte: foi aquela batalha que venceu a guerra. Só que a guerra não acabou com aquela batalha. A guerra não acabou com aquela batalha. Aquela batalha tornou impossível, aniquilou as forças do inimigo. Só que o inimigo continua vivo. E ele vai lutar com
tudo o que ele tem, até que a guerra termine. Até que a guerra termine. Essa é a nossa história de morte e ressurreição. O que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário mudou o curso da sua vida. Isso significa que a vitória da guerra já está lá. A guerra já foi vencida naquela batalha. Só que até que a guerra termine, nós vamos ter que enfrentar diariamente a força da nossa carne, ainda viva dentro de nós. Por isso se trata de uma experiência diária de morte e de ressurreição. Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 6, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Morte e ressurreição. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de vocês, do corpo de vocês, ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Uma transformação completa e radical. Uma vez que Cristo morreu para o pecado, Ele morreu de uma vez por todas, para agora viver para Deus. Se isso foi assim com Cristo, então é assim que deve ser com a gente. Por isso, considere-se mortos para o pecado e vivos para Deus. E por causa disso, é que eu preciso ser consciente, é que eu preciso usar inteligência para não permitir que o pecado me escravize novamente. Eu não posso me oferecer, a linguagem de Paulo é brilhante. Não é que o pecado pega a gente de surpresa, é a gente que se oferece para o pecado. Não é o pecado que nos violenta, somos nós que nos prostituímos com o pecado. Dá para entender isso? Não ofereçam os membros de vocês, dos corpos de vocês, como instrumentos de injustiça, mas como instrumentos de justiça oferecidos para Deus. Deixe Deus usar vocês para a justiça e não mais para a injustiça. Terceiro e último ponto, a desconstrução da mente escrava. E aí, nesse trecho da carta, Paulo dá a sua lista. E é uma lista, gente, lembra disso, não é uma lista exaustiva. Não é todo o podre da humanidade colocado nessa lista, não cabe. Teria que escrever mais umas 3 Bíblias para falar de todo o podre da humanidade. É uma lista exemplificativa, a ideia é essa. Tudo que pertence a uma mente escrava, imoralidade sexual, impureza, a paixão forjada no pecado, os desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da velha natureza, visto que vocês já jogaram fora a bagagem, a mochila vocês já deixaram para trás, então não volta para pegar ela. Essa é a ideia. Com as suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E o que é interessante nesse texto é que quando a gente olha ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, mentira, a gente tem aquela sensação de que isso aqui está falando comigo. Eu lembrei do que eu fiz essa semana.
Eu lembrei de coisas que eu falei, coisas que eu procurei na internet, maneiras de reagir a uma palavra de uma outra pessoa. Eu estou encontrando tudo isso nessa lista. A função dela é exatamente essa mesmo. É ser um espelho para a gente. Servir como espelho para nós. Para que a gente descubra e para que a gente perceba com muita clareza que essas coisas ainda são parte da carne que ainda vive dentro de nós e que ainda não aceitou a sua derrota. E por isso ela vai oferecer resistência. E ela vai lutar, e ela vai se debater, e ela vai espernear, e ela vai fazer de tudo para te convencer a voltar a viver desse jeito. E ele continua dizendo o seguinte: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa nova vida é uma vida que já não conhece mais nem as diferenças de classe, de etnia, de gênero. É uma nova vida onde tudo foi feito novo e todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E nessa nova vida, o que é interessante é que nós não estamos sozinhos. Tudo isso aqui é exemplo de povo que vivia separado. E que não há comunhão entre o grego e o judeu, o circunciso e o incircunciso, o bárbaro e o cito, o escravo e o livre. Agora, todos esses que viviam separados, agora se encontram como um corpo só. Cristo é tudo e está em todos. É uma unidade. Para a gente fechar, algo muito semelhante, Paulo escreveu na carta a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, onde nesse trecho a gente tem um resumo brilhante do Evangelho e disso que nós estamos mostrando na pregação de hoje e na pregação da semana que vem. Hoje nós falamos sobre o Evangelho para a desconstrução e na semana que vem a gente vai falar sobre o Evangelho para a construção. E olha como esse texto, Tito, fala sobre isso para nós. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Lê de novo comigo. A graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. Portanto, é graça de Deus para a desconstrução. A nossa mente foi construída com impiedades e por paixões humanas. Mas este Deus, na sua graça, nos dá o que precisamos para desconstruir essa mente. E para construir uma nova mente. Uma mente sensata, justa e piedosa, que vive nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este Evangelho, que nos leva, Senhor, a refletir sobre a maneira como nós temos vivido. Este Evangelho, Pai, que nos dá uma nova mente, uma nova perspectiva sobre as coisas. Ajuda-nos, Pai, nesse processo tão doloroso que é para tantos de nós, a desconstrução dessa mente. O abrir mão de todos esses valores. O aprender, Pai, a submetermos a nossa vontade à Sua vontade. Nos ajuda nesse processo, Pai, porque nós sabemos que é impossível viver esse processo se não for pela Tua graça, se não for pelo Teu auxílio, se não for pela Tua força. Em nome de Jesus. Amém.